Olá, se você chegou até aqui, quer dizer que você está gostando do nosso curso de Airtable. Caso você queira apoio para desenvolver um software sob medida para sua empresa, é só me chamar aqui no e-mail, na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos para mais um vídeo do nosso curso. Então vamos lá, vamos criar agora, nesse vídeo aqui, uma base de dados usando um exemplo que é muito próximo da realidade. Então a gente vai criar aqui um caso, um tipo de empresa, e a gente vai projetar o banco de dados dessa empresa. Vai escolher todos os campos, vai escolher quais tabelas vamos criar. Então vamos por aqui, tem um botão aqui chamado Create. O meu rosto está tampando, mas confia em mim, está azulzinho aqui do lado, né? E aí a gente vai criar uma base de dados por nós mesmos, sem usar a inteligência artificial. Tá aqui. A base de dados que a gente vai criar é de uma loja de autopeças. Então vamos supor aqui, vamos dar um nome para essa loja. Loja de autopeças Roberta. Legal. Vou tirar aqui o negocinho da IA e vamos começar com as tabelas. Nessa loja de autopeças, pensa que essa loja compra e vende produtos, né? Compra rolamento, compra mangueira, motor. Então ela compra e vende produtos. Então a gente tem que organizar o processo de compra. Em geral, as empresas têm processos, né? Então a gente precisa sempre pensar nesses processos. Ela tem que organizar o processo de compra, porque ela precisa comprar produtos e ela quer registrar no sistema todas as compras dela. E ela também precisa organizar o processo de venda, que é super importante também, e ela quer organizar dentro do sistema o processo de venda. Além disso, ela tem vendedores e ela quer registrar ali que vendedor vendeu o quê, porque isso é importante na hora de fazer comissionamento. Ela também quer registrar quais produtos ela tem e qual é o estoque dela. Porque se ela está comprando alguma coisa, vendendo alguma coisa, ela precisa ter controle de estoque ali nesse sistema. Pensando aqui, talvez ela precise registrar os clientes também, porque ela quer saber o histórico de compra dos clientes. E também os fornecedores, que é quem ela faz as compras. Então ela quer registrar de quem ela está comprando. Então eu estou imaginando aqui todos esses entes, né? Esses objetos, essas personalidades, né? Que é tanto o produto, quanto o fornecedor, quanto o cliente. Então vamos começar a criar aqui as tabelas. Então, a tabela de compra primeiro e a tabela de venda. Talvez venda primeiro, né? Que é mais importante que compra. Depois, a tabela de clientes. Depois, a tabela de fornecedores. E, por fim, a tabela de funcionários. Ou vendedores. Vou colocar como vendedores. E aí, só lembrando do exemplo anterior, quando eu registro uma venda, a pessoa pode comprar... tem uma tabela importante aqui. Produtos. E quando eu registro uma venda, eu preciso falar quantos produtos... Então, eu fui lá e comprei 2 motores e 3 mangueiras. Lembra que eu precisava criar uma tabela para ficar relacionando isso, né? 2 motores, 3 mangueiras, e aí tudo isso entra dentro de uma venda. Então, para eu conseguir registrar a venda, eu preciso ter uma tabela de pedidos de venda para eu conseguir colocar as quantidades de cada um dos produtos. Porque se eu fizesse direto pela tabela de venda, eu não consigo puxar os produtos. Vou exemplificar isso. Motor, mangueira e rolamento. Aí na venda aqui, eu faço, quando eu for registrar uma venda, vou apagar aqui os campos padrões. Quando eu registrar uma venda, eu vou fazer um link to annual record. Ele tem que selecionar qual produto ele vai querer vender. Então, link to annual record, produtos. Posso colocar múltiplos produtos? Pode. Então, produtos. Aí, quando eu for registrar, eu quero 2 motores. Eu registro motor. Teoricamente, eu poderia registrar 2 vezes motor, mas não tem outro motor aqui. E aí não faz sentido eu criar um segundo motor repetido, porque senão vai ficar vários produtos repetidos ali. É uma gambiarra, mas é uma gambiarra ruim se eu ficar registrando vários produtos iguais só para eu poder registrar aqui quando eu vendi mais de um produto. Para estoque vai ficar impossível depois controlar. Então não dá para eu registrar aqui 2 motores. Mas você não pode botar um number aqui, que é a quantidade, e você registrar a quantidade de motores?
Mas aí eu quero 2 motores e uma mangueira. Como que eu registro isso aqui? Qual quantidade é de cada um? Eu não tenho como relacionar que é 2 motores e uma mangueira nessa linha aqui. Então eu preciso criar uma nova tabela, que é o pedido de venda. Pedido venda. Que são os pedidos relacionando as quantidades e os produtos, para depois eu colocar isso dentro de uma venda. Fiz isso no vídeo passado sobre restaurantes. Então aqui a venda não está relacionada a produto. A venda vai estar relacionado aos pedidos de venda. Então, no pedido de venda, ele vai colocar a quantidade e o produto. Eu quero 2 motores, eu quero 3 mangueiras. Esses são os 2 pedidos de venda. E aí eu concentro tudo isso numa venda. Então, vamos lá? Então, vamos criar aqui o pedido de venda. Opa. Link to an record produto. E aqui no pedido de venda eu tenho que colocar um produto por vez. Quantidade e o produto, quantidade e o produto. Esse é o pedido de venda. E depois eu concentro tudo isso nas vendas. Então, produto e depois quantidade. Só isso. É number, né? Não quantidade. E aqui eu vou deixar sempre inteiro. Quantidade. Esse é o pedido da venda. Você vai pedir 2 motores. O nome aqui, o name do pedido, eu vou fazer uma fórmula. Nome do pedido de venda vai ser quantidade, um espaço junta com produto. Perfeito. Então, 2 motores. Vai ficar motor aqui porque vai estar tudo singular, mas pelo menos dá para entender. Aqui na venda, eu vou fazer um link to an record, o pedido de venda. E aí sim, aqui eu posso colocar vários pedidos dentro de um pedido só. Já vou fazer um lookup aqui de várias informações. A compra é muito parecido. Tem a compra como um todo, mas a compra envolve vários pedidos de compra. Então a compra é igualzinho. Então vamos fazer aqui também o pedido de compra. Vou deixar aqui do ladinho. E vai se comportar igual. Clientes são os clientes da nossa loja de autopeças. Vou criar aqui alguns campos dos clientes, só para a gente já imaginar, né? Então, por exemplo, o cliente pode ser pessoa física ou jurídica, né? Faz sentido, né? Então, eu vou primeiro registrar aqui qual é o tipo de cliente, para a pessoa saber se é pessoa física ou jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica. Jurídica. Aí depois eu quero registrar razão social ou nome completo. Se for pessoa jurídica, eu registro razão social. Se for pessoa física, eu registro o nome completo. Ou pode ser que eu queira saber o nome completo independente se é pessoa física ou jurídica. Então, razão social, CNPJ e endereço, eu só vou registrar se for pessoa jurídica. E nome completo, CPF, etc., eu registro em todos os casos, porque mesmo se for pessoa jurídica, eu também quero registrar os dados da pessoa física que está comprando. Pode ser. Ou o nome da pessoa física responsável legal por aquela empresa. Então, se eu precisar registrar, aí eu diferenciaria. Vamos supor aqui que ele não quer registrar. Se for pessoa jurídica, eu só quero registrar os dados da empresa. E se for pessoa física, eu só quero registrar os dados da pessoa física. Então, nesse caso aqui, vai ficar tudo junto. Senão, ficaria separado. E a gente só pegaria a razão social, CNPJ e endereço da empresa se o tipo de cliente fosse pessoa jurídica. Já se fosse pessoa física, eu só pegaria nome completo, CPF, por exemplo, e RG. E aí, no pessoa jurídica, eu pego os 2 dados, na pessoa física, eu pego só um. Enfim, vai depender um pouco do caso. Aqui eu vou fazer de um jeito quando a pessoa só quer saber um dos dados. Então, ou ela coloca CNPJ e CPF, ou ela coloca a razão social ou nome completo, dependendo do tipo de cliente. Aqui, eu registro sempre como single line text. Por quê? Porque CNPJ, embora seja um número,
eu não posso registrar ele como number, porque o number ele come os zeros às esquerdas, o zero à esquerda. E aí o CNPJ às vezes começa com zero, e no number isso some, porque para um número não faz sentido ter zero à esquerda. Então no Artable ele some. E por sumir eu perco a informação de qual é o CNPJ de fato daquela empresa. Então é melhor deixar como single line text. Aqui o endereço também dá para colocar rua, número, complemento, bairro e cidade, tudo separadinho, e CEP, né? Tudo separadinho, ou dá para deixar tudo junto, endereço completo. Eu vou deixar tudo junto. E aqui o documento da empresa, pode ser contrato social, se for uma pessoa física pode ser o CPF da pessoa, carteira de motorista, enfim, um documento que comprova ali o cliente. Então, aqui estão os dados do cliente. Acho que faz sentido ter e-mail, talvez, de contato, né? E-mail de contato e telefone de contato. Phone number. Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Fornecedores é muito parecido. Então, eu vou até excluir aqui. E vou duplicar o clientes para fazer o de fornecedores. Então, duplicar. Mudo o nome para fornecedores. Talvez com a única diferença é que o tipo de cliente vai ser sempre pessoa jurídica. Acho que fornecedor não faz sentido você comprar de pessoa física. Então eu vou deletar o tipo de cliente. E aqui vou mudar aqui só para razão social, CNPJ, o endereço da empresa, documento e por aí vai. Vendedores. O que eu preciso saber dos vendedores? Talvez o nome completo do vendedor e os dados de contato, e-mail e telefone, né? Talvez algum documento do vendedor? Documento pessoal? Acho que sim. Então vou deixar aqui a opção do nosso cliente colocar documento pessoal. Além disso, nome completo em single line text. O e-mail de contato. Para que serve o e-mail de contato? Se é um vendedor interno, para que eu vou colocar o e-mail de contato? Porque às vezes você quer configurar alguma automação que vai mandar uma mensagem de forma automática para esse vendedor. Então é importante ter o e-mail aqui para a gente criar automação, né? Pronto. E o documento? Aqui o name, conforme os outros vídeos, a gente vai fazer uma fórmula, por exemplo aqui, para colocar, nesse caso aqui eu vou colocar só o nome completo do vendedor como... Mas a gente faz uma fórmula usando os dados daqui para criar esse aqui. A mesma coisa para fornecedor e para cliente, por exemplo. Cliente, a fórmula cliente vai ser talvez razão social ou nome completo e espaço e de novo CNPJ/CPF. Boa. Fornecedor, mesma coisa. Então é uma fórmula que traduz. Isso vai ser bastante importante, porque na hora que você for selecionar o fornecedor ou for selecionar o cliente, você já vê essas informações para você não errar. Então é bem importante criar uma formulazinha aqui. Eu uso bastante, é uma boa prática nossa aqui. E aqui, fornecedor. Então, o primeiro valor da tabela sempre é um valor importante, porque é através dele que você seleciona entre tabelas, o link journal record. Então, é uma informação importante, aí eu costumo colocar uma formulazinha que traduz quem que é aquela linha. Vamos aqui. O pedido de venda já está pronto, né? Que é a quantidade e o produto. O pedido de compra eu vou fazer exatamente igual. Dá até para eu duplicar, né? Como que eu vou saber se dá para fazer a mesma tabela? Olha, eu não faria não, eu faria separado. Mas é igual, né, praticamente. Mas para não confundir, eu faria separado. Pedido... tem uma aqui já, então vou excluir essa. Não pode ter tabelas com nome iguais. Pedido, compra. Então é igualzinho. A compra, essa sim eu preciso configurar aqui. Vou configurar a venda primeiro e a compra vai ser igualzinho. Então vou configurar a primeira venda.
Deixa eu excluir aqui. Vamos lá. A venda. Bom, deixa eu ver se eu acertei os clientes, fornecedores, vendedores. Acertei. Produto. Eu não acertei o produto ainda, acho que eu quero acertar o produto primeiro. Vamos lá, o produto tem um nome. Produto. Eu acho que o produto tem uma marca. Então, se o produto tem uma marca, eu preciso... Parece que eu estou selecionando aqui 2 vezes, né? Tem aqui o pedido de venda e o pedido de venda copy. O que é o pedido de venda copy? Ah, é o pedido de compra. Verdade. É o pedido de compra. Tanto que tá aqui, ó, link to pedido de compra. É porque como, enfim. Deixa eu deixar aqui já bonitinho. Beleza. Vendedor, produtos. Eu preciso saber os manuais do produto, então é legal deixar aqui documentos, manuais do produto. Documentos, manuais. Então a pessoa compra, você já envia o manual dela aqui. O status do produto, acho que não faz sentido deixar assim não. Mesmo que a gente crie um status, não vai ser desse jeito aqui não. Vamos lá, nome do produto, que é o modelo, né? Nome do modelo do produto. Single line text. É aqui que vai estar motor, mangueira, esse tipo de coisa. A segunda coisa é marca. E marca eu vou colocar em single select. Eu vou colocar aqui, por enquanto, 2 marcas. SKF e Continental. Vamos supor que a gente trabalha lá com 6 marcas. Então, você vai selecionar qual marca é. Primeiro você coloca as marcas que a empresa trabalha e depois você só seleciona. O produto em si vai ser uma fórmula que pegue o nome do produto mais a marca. Então, o nome do produto, vou colocar entre aspas aqui, marca. Mas vamos supor que esses 3 sejam SKF. Então, fica motor SKF, mangueira SKF, rolamento SKF. Dá para fazer manuais. E aqui tem os pedidos de venda e os pedidos de compra de cada um desses produtos. Pronto, fechamos. Agora é só configurar venda e compra. O pedido de venda está certinho, o pedido de compra está certinho, os clientes estão certinho, os fornecedores, aqui acho que está suficiente, os vendedores, aqui está suficiente, os produtos está suficiente. Agora o pedido de venda, a venda em si, vai ser qual pedido de venda, quais são os pedidos de venda, vai ser qual cliente comprou, então link to record cliente, então toda a venda tem um cliente, sempre um cliente só, então cliente, vou colocar aqui o CNPJ, ação social, então cliente, uma data, né? A data da venda. Então, data da venda. Data da venda. O vendedor que vendeu, né? Então, tem um cliente e tem um vendedor também. Então, link to record, vendedor. Dá para ter 2 vendedores numa venda só? Espero que não. Então, é melhor não. Então, vendedor, já vou puxar o e-mail e o telefone dele. Então, uma venda tem uma data, tem um cliente que comprou, tem um vendedor, tem o pedido de venda, que é tudo que ele vai, de fato, comprar, né? Tudo que o cliente vai comprar. Então, pedido de venda, que vai relacionar as quantidades e os produtos que vai comprar. E tem o status da venda. O status da venda, eu vou colocar em múltiplo select. Status da venda. Vou mostrar isso. Aí vamos lá. A venda tem lá um pedido feito, tem uma nota fiscal emitida, tem um boleto pago, então o cliente pagou o boleto, tem produto de transporte,
E tem produto entregue. Vou colocar o produto entregue em verde e o produto pago em roxo. Produto entregue. Então tem um status da venda que você vai marcando. Então, o pedido foi feito pelo cliente, boa. Já emitiu uma nota? Já, nota fiscal. Falando em nota, vou ter que colocar até um campo para nota aqui. Então, um arquivo, nota fiscal. Nota fiscal e boleto. Vou colocar tudo junto. Se tiver outros documentos também, pode colocar outros documentos aqui. Nota fiscal, boleto, outros documentos. Dá para separar também, né? Vamos supor que faça sentido separar por algum motivo, por alguma automação e tal. Faz sentido separar. Mas vou deixar tudo junto nesse caso aqui. Vamos supor que tudo bem deixar tudo junto, então deixa tudo junto. Boleto, documentos. Tô vendo como que eu vou separar aqui. Já. Nota fiscal, boleto e documentos. E aí você vai ticando, né? Nota fiscal emitida. Aí às vezes o boleto nem foi pago ainda, mas a venda está em transporte, então você tica a venda em transporte. Aí às vezes o produto foi entregue, o boleto não foi pago. Aí talvez a parte de cobrança vai precisar ser cuidada nesse caso, assim, por exemplo. Vamos supor que tem uma data de pagamento. Então, você vai registrar, talvez, data de pagamento. Data de pagamento. Pode registrar. Então, eu vou lá e registro qual a data que o cliente prometeu pagar. E aí, o time de recebimento ali fica esperto se a data de pagamento foi paga o produto. Então, a gente vai usar algumas automações aqui, inclusive, para verificar pagamento, esse tipo de coisa. Então, acho que essa é uma venda. Eu registrei a data da venda, o cliente, o vendedor, os pedidos de venda, coloquei os status aqui e fui ticando, coloquei a data de pagamento, um campo para você anexar nota fiscal e boleto, e se tiver outros documentos, e por aí vai. O resto aqui é lookup. O valor do pagamento vai vir aqui do pedido de venda. A gente vai somar no próximo vídeo cada um dos pedidos e isso vai dar um valor. Para isso dar um valor, eu preciso, em produtos, colocar um preço de cada um dos produtos. Então, currency, preço de venda. Qual é o preço de tabela aqui desse produto? Então, preço de venda. Porque aqui, no pedido de venda, eu já coloco uma fórmula que eu multiplico a quantidade versus o produto. Quantidade versus o preço do produto. É que o preço do produto eu ainda não puxei, né? Então eu tenho que puxar. Então deixa eu criar um lookup primeiro. Aqui do lado. Lookup. E vou puxar de produto o preço de venda. E aí a fórmula, que é o valor total do pedido, valor total do pedido, é a quantidade vezes o preço. Vou falar que isso é em currency, formatar, não é um number, é um currency. Mas acho que já estou me adiantando. No próximo vídeo a gente acerta isso melhor. Vamos só finalizar o pedido de compra? A compra, na verdade? Eu acho que a compra é muito parecido com a venda. Muito parecido. Então vamos só colocar aqui nota fiscal, boleto e outros. E documentos. O status da compra é muito parecido. Status da compra é muito parecido com o que eu criei ali. Pedido feito, nota fiscal recebida, depois produto em transporte. Vou até, por questão de toque, igualar exatamente as cores. Então deixa eu ver aqui as cores.
porque acho que as pessoas ficam com essa memória da cor também. Azul, eu tenho um hábito de ter cor viva em tudo também, tá? Então você vai ver que meus projetos sempre tem cor viva. Não sei porque, eu acho que eu prefiro. Aqui, acho que eu decorei as cores. Tá single select, vou mudar para múltiplo select. E aqui, se não me engano, é roxo, depois rosa, depois verde. E aí é compra, pedido feito da compra, né? Pedido feito. Depois, nota fiscal recebida, boleto pago, produto em transporte e produto entregue. Então, eu fiz uma compra. Eu fiz uma compra de vários pedidos de compra. E aqui dá para ter vários. Também vai ter preço lá. Então, no pedido de compra vai ter quantidade, o produto. Só que aí o preço não sai de produto. Aqui o preço sai daqui, porque eu não sei quanto que o meu fornecedor vai me cobrar. Então, eu vou colocar aqui, ou eu coloco aqui, ou eu também crio aqui um preço de compra, quanto que eu costumo pagar. Mas aí depende de fornecedor e tal, acho que é melhor eu criar isso aqui no pedido de compra. Eu vou falar quanto que é o valor unitário do produto. Valor unitário. Então, cada vez que eu for comprar, eu declaro desse produto qual o valor unitário dele. Então, quantidade, produto e o valor unitário, quanto que eu estou pagando por ele. E aí o valor final é quantidade vezes valor unitário, né? Aí vai dar o valor final. Depois eu faço isso. Então, pedido de compra. O que mais? O fornecedor. Então, link to another record. Que fornecedor eu estou comprando? Dá para ser vários? Não, é um só, né? Fornecedor. Vou puxar aqui o e-mail, o endereço do fornecedor. A data da compra. Acho que eu nem coloquei ainda, né? Então, data da compra. Dá para colocar, inclusive, quem comprou, né? Se for um vendedor que comprou. Mas vamos supor que é o dono que compra. Então, só colocar a data da compra, o status da compra, pedido feito, nota fiscal recebida, boleto pago, produto em transporte, a data de pagamento. Então, para o time também ter controle sobre quando pagar as coisas, data de pagamento. Boleto pago pode ser barra agendado também, né? Então, tipo assim, já agendei, então tá certo. Data de pagamento, nota fiscal, boleto da compra. Os pedidos de compra, que é a quantidade mais o produto. Então, vou lá e escolho a quantidade mais o produto. E o valor que eu estou pagando por produto, né? Criei um aqui em branco, só excluir. O fornecedor que eu estou comprando. E só, né? E só. Deixa eu ver se na venda eu coloquei mais alguma coisa. Não, pedido de venda, vendedor, cliente, data. É isso. Então, finalizamos aqui um projeto de banco de dados. Tem mais informação para colocar aqui? Tem. Eu preciso começar a tirar indicadores disso. Então, eu preciso colocar aqui os valores finais da compra, da venda, criar as fórmulas, fazer os lookups para eu conseguir ter mais dados. Por exemplo, eu posso tirar um indicador aqui também dos vendedores, quanto que cada um vendeu naquele mês, ao total. Então, tem mais coisa para fazer nesse banco de dados. No próximo vídeo, inclusive, a gente vai se dedicar a isso. A gente vai completar esse banco de dados para a gente poder depois tirar indicadores lá no front-end. Então, eu vou começar a puxar a informação de cada um dos lugares. Então, na venda, eu vou calcular o valor final daquela venda. Aí eu posso criar um campo de desconto e o valor final vai ser o valor de tabela, mais ou menos o desconto. E aí o vendedor também, a gente vai começar a medir quanto que aquele vendedor dá de desconto. No pedido de compra, a mesma coisa. Aliás, não tem desconto no pedido de compra, né? O valor final é o valor que você fechou com o seu fornecedor. Mas aí tem o cliente, eu posso começar a puxar de todas as vendas que eu fiz para esse cliente, qual o valor total que esse cliente comprou comigo. Fornecedores também, qual foi o total que eu comprei desse fornecedor. Os vendedores, quanto que aquele vendedor vendeu. Os produtos, qual que é o estoque desse produto. Porque se eu sei a quantidade que eu comprei e a quantidade que eu vendi tem um estoque, então eu vou começar a puxar indicadores de todas essas tabelas, porque na hora que eu for para o front-end, eu já tenho esses números aqui no back-end.
beleza? Então, todos esses números e indicadores a gente constrói no back-end, no data. Não é no back-end, né? É no banco de dados. Então, no data é onde eu construo os indicadores, os números, que aí lá quando a gente for para a interface, a gente só mostra esses números. Então, vamos fazer isso aqui agora, no próximo vídeo, para depois a gente, aí sim, ir para o interfaces e a gente mostrar como que isso vai ficar para o usuário final. Porque isso aqui tá horrível, né? A gente não vai usar isso aqui no dia a dia. O que a gente vai usar é uma coisa parecida com isso aqui. Então, vai ficar muito mais bonito e a gente vai mostrar essa construção nessa série aqui da loja de autopeças da Roberta. Por enquanto é só, a gente criou a tabela de produtos, que é super importante, vou até deixar aqui no começo, é o que essa loja de autopeças vende no final. Então a gente organizou o processo de venda, vai organizar o processo de compra e tem aqui a tabela clientes, fornecedores e vendedores para a gente poder manipular isso e colocar isso para depois tirar indicadores de cada uma das pessoas que comprou, que vendeu e por aí vai. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo e no próximo vídeo a gente fala aqui de completar esse data para depois a gente ir para o interface. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.